Olá! A expectativa de vida do brasileiro cresceu cerca de 4 anos na última década. Segundo dados de 2014 do IBGE, o brasileiro vive cerca de 75 anos. O crescimento se deve por conta da tecnologia na cura de doenças e também porque as pessoas com mais de 60 anos estão praticando cada vez mais exercícios físicos. Um estudo feito em Oslo, capital da Noruega, constatou que pessoas entre 60 e 70 anos de idade, praticantes de 30 minutos diários de exercícios, diminuíram 40% o risco de morrer em 12 anos de pesquisa. Para falar sobre o benefício do esporte na terceira idade, recebo o professor de Educação Física, Matheus Furlan. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença, Matheus. Fique à vontade aí para falar sobre esse assunto do esporte na terceira idade. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo Bittar. É um prazer enorme estar aqui com você. A atividade física vem crescendo ao redor do mundo sistematicamente. Todo mundo percebeu que a prática de atividade física traz inúmeros benefícios para o corpo da pessoa, e não apenas nos jovens. Os idosos cumprem uma grande parte desse público na atividade física. Por quê? O nosso corpo ele chega em um momento que ele começa a se debilitar, e a atividade física propõe e traz esses benefícios para o nosso corpo, alongando assim todo o seu tônus muscular, a sua força e o seu desenvolvimento, tanto físico, psicológico quanto social. E qual a adaptação que um idoso tem que ter para começar a praticar um exercício físico? A adaptação, ela desenvolve de acordo com a necessidade dele. Antes de qualquer coisa, de você iniciar uma atividade física, no caso de um idoso, e até mesmo do adulto ou do adolescente, é necessário passar por um médico. Porque algumas pessoas têm alguns problemas de saúde e esses problemas podem implicar a não prática de algumas atividades físicas. Vou citar um exemplo. Se um idoso tem problema de coluna, ele tecnicamente não vai poder fazer uma corrida em virtude do impacto que ele vai sofrer. O que seria aconselhado no caso dele? Uma hidroginástica, a natação ou até mesmo o pilates. Então a adaptação do idoso é de acordo com a sua necessidade física. E quais os benefícios do esporte na terceira idade? Porque a gente vê muita gente praticando exercício quando jovem e aí quando chega começam as dores e as pessoas param de praticar. Mas também, principalmente agora com a abertura da Avenida Paulista aos domingos, a gente consegue ver um grande número de idosos, pessoas da terceira idade, praticando exercícios. Quais são os benefícios à saúde do cidadão? Os benefícios são inúmeros, Rodrigo. Fisicamente, o trato cardiorrespiratório ele é extremamente importante. Muitos idosos têm problema de pressão arterial baixa, pressão arterial alta, e a partir daí você consegue uma melhora. Problemas de coluna, de joelho e o princípio da obesidade e o sedentarismo são alguns fatores que devem ser combatidos. A prática inicialmente de uma caminhada, como a maioria já pratica, especialmente aqui na Avenida Paulista, é muito bom e muito benéfico, porque ele trabalha todos esses fatores. Vale lembrar, com um calçado adequado e toda uma vestimenta adequada para a atividade física, é sempre muito benéfico. Mas também vou citar outras atividades aqui, como por exemplo a hidroginástica. Ela não causa impactos e há também a questão da socialização, porque uma caminhada você faz em uma, duas ou três pessoas que você já conhece. Geralmente uma aula de hidroginástica você faz com mais pessoas, geralmente fora do seu âmbito, então além de conhecer uma nova atividade física que não traz maus benefícios à saúde, porque não dá impacto, no caso a hidroginástica, por ser realizada dentro da água, você acaba tendo um desenvolvimento social, conhecendo pessoas de outros lugares. E claro que não existe um aparelho, algum pré-requisito para fazer exercício que, por exemplo, pode, como é que eu posso falar, não gerar uma lesão. Mas, por exemplo, se uma pessoa tem problema de coluna, ela acaba utilizando um tênis que pode ser adequado para a postura dela. Existem exercícios também adequados a, por exemplo, quem tem problemas de coluna, a fazer exercícios na academia. Quais exercícios podem ser feitos, com quais aparelhos a pessoa tem que tomar cuidado? Vou citar o exemplo que você começou a partir do tênis. Quando a pessoa já tem uma predisposição a ter algum problema de coluna, você tem que ter a noção e a indicação médica do que você pode fazer. A começar pelo seu tênis. Hoje existem diversos tênis de diversas marcas que corrigem a sua pisada, tanto neutra, quanto pronada, quanto a supinada. Ou seja, a partir daí você começa uma correção para evitar futuras lesões.
Não existe um equipamento específico que evite lesões, porque todos nós estamos sujeitos a ter um pequeno problema de joelho, a ter problemas musculares, isso tudo em virtude, na maioria das vezes, da prática errada de atividade física ou de um esforço físico, seja mesmo dentro de casa, quando você vai fazer algum movimento mais rotineiro possível. Quando você vai a uma academia, mesmo que seja na musculação para a prática de atividade, o profissional de educação física, o professor, ele tem que saber a sua situação e se você tem alguma restrição médica. Por isso, a importância de levar um atestado médico para a academia e que o idoso e que o praticante de atividade física instrua o seu professor sobre as suas condições. A partir daí, o professor pode verificar quais exercícios, quais as sobrecargas que o idoso pode praticar. Sem esses dados, sem o professor saber, ele pode acarretar em fazer um exercício que o idoso não pode e aí sim gerar uma lesão. Ou então piorar a já existente na pessoa, no Então indivíduo. quer dizer que além do trabalho com o professor de educação física, com o especialista, tem que ter o acompanhamento médico também para a prática de exercício. Sim. E você vê algum outro profissional também, por exemplo, um nutricionista, para se juntar nesse meio termo aí para a pessoa poder começar a praticar um exercício? O acompanhamento nutricional, ele é primordial, meu caro Rodrigo Bittar. Por quê? Não adianta você pegar, fazer atividade física a semana inteira e quando chegar em casa, comer tudo que vir pela frente. Se você fizer uma regulamentação nutricional de acordo, se alimentando com frutas, verduras, legumes, nos horários certos e de forma correta, com certeza vai trazer muito mais benefício para você. O nutricionista, o professor de educação física e o médico, eles podem te ajudar sim de diversas formas, mas você tem que seguir a risca. Não adianta a gente seguir todas as informações na primeira, na segunda ou na terceira semana, logo depois abandonar quando isso começar a nos trazer um benefício. Tem que ser constante. Bom, Matheus, daqui a pouquinho a gente continua batendo o nosso papo aqui e na volta eu quero que você fale pra gente qual a frequência que uma pessoa de idade deve fazer exercícios físicos. Esse é o Papo.com, voltamos daqui a pouquinho. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. O Papo.com está de volta. O assunto do programa é esporte na terceira idade. Para isso, estou ao lado do professor de Educação Física, Matheus Furlan. Mas antes de retomar o papo com o Matheus, vamos ver quais são as alternativas para as pessoas de idade mais avançada praticar esportes ao ar livre em São Paulo. A reportagem é de Caio Sandin.
Matheus, um dos exercícios que a gente pôde ver na matéria é a zumba, que é um exercício que realmente exige muito das pessoas, das articulações e também pode ocasionar problemas musculares se não tiver, claro, um pré-requisito, uma conversa com alguma pessoa. A zumba, por ser um exercício que é praticado por todas as idades e todo mundo costuma realmente sair cansado, desgastado desse exercício, você acha que a pessoa que já está na terceira idade tem que tomar esse certo cuidado para começar a fazer um exercício tão pegado, tão forte como esse, exigente? A zumba ela é um exercício muito intenso, meu caro Rodrigo Bittar, porque a dança da zumba, o ritmo musical, ele é muito rápido. Ou seja, para você acompanhar o ritmo musical, você tem que mexer o seu corpo naquele ritmo. Então devem sim ser tomados determinados cuidados. A começar com joelho e coluna, porque o impacto sobre giros, sobre pequenos saltos é muito grande. Então, a partir daí, a importância do próprio aluno, do próprio atleta, começar a fazer de uma forma um pouco mais cadenciada, um pouco mais devagar. E aos poucos ir aumentando o seu ritmo até que possa aumentar e acompanhar a aula de uma forma por inteira. Não adianta você ir lá, fazer a primeira aula de zumba, conseguir fazer a aula maravilhosamente bem. E na semana seguinte, 2 dias depois, você não ir. Por quê? Vai estar com dor física, dor muscular, aquela dorzinha no joelho que vai estar incomodando. Então começa devagar e vai aumentando progressivamente o seu dinamismo. E quais são as dores que os idosos costumam reclamar? Você que é professor, dá aula também de natação, quais são as dores que mais recorrentes assim nessa idade? As dores mais recorrentes nos idosos, em geral, não vou falar de uma forma específica, começam a partir das dores no joelho. O idoso geralmente ele tem a cisma de fazer aquilo que ele fazia há 30 anos atrás. Só que tem um desgaste físico no nosso corpo, há uma perda de tônus muscular. Então, a exigência maior passa a ser maior sobre as articulações. No caso, a começar por joelho, depois vem coluna e ombros. Essa é uma sequência básica que a gente costuma vivenciar muito grande. Por que eu digo joelho? Porque é a articulação que a gente mais exige no nosso corpo. Vai subir um degrau, vai sentar, vai levantar, vai pegar alguma coisa dentro do armário, você vai ficar na ponta do pé, vai subir em cima da cadeira, então o joelho é o primeiro que vai. Depois vem a coluna. Geralmente a pessoa senta de uma forma confortável, mas nem sempre o confortável é o correto. A postura ela é primordial para uma manutenção da coluna em perfeitas condições. Só que isso vem a longo prazo, não é você sentar, mais uma vez eu vou dizer, não é você fazer 1 ou 2 vezes e achar que tá bom, é fazer isso sempre. E você chegou a citar no primeiro bloco que a hidroginástica é um exercício ideal por estar na água e, claro, acaba prejudicando menos as articulações, esse tipo de coisa. Você é professor de natação. Qual é a diferença da natação para a hidroginástica para um idoso, por exemplo? Exige muito mais a ponto da hidroginástica ser acima, ficar em primeiro lugar na prática do que a natação? Nesse caso, sim, Rodrigo. Porque é o fato que a hidroginástica, o professor está passando o exercício. E dentro da água, o aluno pode fazer o seu exercício na intensidade que ele achar que ele condiz. Na natação, não. Na natação, você tem que gerar um esforço físico grande para você conseguir sustentar o seu corpo sobre a água, conseguir bater a perna, conseguir girar o braço e respirar da forma correta. Então, a hidroginástica, em determinados pontos, ele exige mais ou menos do que a natação. Isso depende muito da aula proposta pelo professor. Sim. Mas todos os 2 exercícios são benéficos. Por quê? Eles não causam impactos nas principais articulações. Então você vai fazer uma aula de natação, uma aula de hidroginástica, você vai se esforçar fisicamente, mas provavelmente você não vai sair com aquela dor no joelho ou nas costas. Você pode sair com uma dor muscular, o que é normal após a prática de atividade física. Mas aquela dor crônica que você tem, fatalmente ela não vai existir. E Matheus, para finalizar com uma pergunta que eu te fiz na saída para o intervalo. Qual a frequência da atividade física que um idoso tem que praticar? Quantos dias e quantas horas por dia? Para quem não pratica atividade física nenhuma, começar um dia por semana já é maravilhoso. Sair do sedentarismo é o ponto principal da atividade física. Para aquele indivíduo que tem um tempo hábil, 3 a 4 vezes por semana é um tempo espetacular. 20, 30 minutos até 1 hora. Tem pessoas que caminham 15 minutos e conseguem chegar depois a caminhar 1h30, 2 horas, mas isso necessita de tempo. Então não existe uma quantidade específica. Olha, o Rodrigo tem que caminhar 6 vezes por semana.
Rodrigo pode caminhar 6 vezes por semana se tiver tempo. Vai trazer benefícios? Vai. Mas para quem está começando, para aquele idoso que está saindo do sedentarismo, faz uma atividade física dia sim, dia não. A gente chama de dia off, porque é o tempo que o seu corpo vai ter para recuperar todo aquele esforço físico que você fez. E quantidade de tempo, ela é muito primordial. Às vezes a pessoa caminha 15 minutos e fica totalmente estafada, fica muito cansado com 15 minutos. Às vezes a pessoa já tem o costume de caminhar até a feira, voltar, caminhar até o supermercado, voltar. Quando vai fazer uma atividade física, o corpo dela já tem uma pré-condição, ou seja, ela precisa sair dessa zona de conforto para conseguir desenvolver a atividade física. Ou seja, ela vai caminhar 45 minutos, ela vai caminhar 1 hora. O importante é, a atividade física ela tem que ser feita de forma regular e sempre um pouquinho acima do limite. Um pouquinho acima do limite. Não adianta você caminhar 2 horas e 50 minutos no primeiro dia, depois ficar 15 dias sem fazer porque ficou com dor muscular. Um pouco por dia sim, dia não, no início da atividade física é muito bom e vai só trazer benefícios para o corpo. Bom, Matheus, o nosso tempo tá curto, ele acabou agora. Agradeço muito pela sua presença. A gente sabe que esse assunto realmente podia dar horas de programa aqui, tranquilamente a gente ficaria falando não só sobre esporte na terceira idade, mas como esporte em geral. Mas, enfim, agradeço muito pela sua presença e a gente te espera para uma próxima vez. Muito obrigado, Rodrigo Bittar, muito obrigado a todos pelo convite e estamos à disposição para uma próxima vez. Esse daí é o Matheus Furlan e o Papo.com de hoje foi sobre esporte na terceira idade. Te espero em uma próxima oportunidade. Até mais.